Olá, meus amigos policiais militares aposentados, Sargento Alexandre, também policial militar aposentado aqui no estado de São Paulo, trazendo mais um vídeo para a gente falar sobre a reforma da Previdência, a emenda 103, a lei 13.954 e o grande prejuízo que trouxe para nós policiais militares aposentados e também para a nossa família, para a família policial militar aposentada. É fato que algumas vantagens para os policiais da ativa ela permaneceu, porque a alíquota caiu de 11% para 10,5%, em 2020 9,5% e agora em 2021 10,5%. Mas é fato que essa alíquota cobrada na integralidade dos vencimentos trouxe um grande prejuízo para a família policial militar que está aposentada. E nós estamos aposentados porque conseguimos sobreviver durante 30 anos no exercício da nossa atividade, que é muito difícil. A gente é caçado o tempo todo, é uma pressão psicológica muito grande pela criminalidade, por parte da criminalidade que nos caça para nos matar, para nos ceifar, tirar a nossa vida, para atacar a nossa família, e também por parte das instituições, por parte dos nossos superiores hierárquicos, o assédio que a gente sofre durante tantos anos, 30 anos servindo uma instituição pela qual a gente sempre teve o desejo de ser policial militar. Mas a gente sabe como o sistema funciona. E por conta disso, você passando essa fase, esse período de 30 anos, você ganha como prêmio a aposentadoria. Deixa eu explicar. Como prêmio que eu digo é porque você sobreviveu. Antigamente, antes da emenda, de uma emenda constitucional de 1998, também não vou lembrar o número dela agora, nós policiais militares e todos o funcionalismo público não contribuía para a Previdência, para os regimes próprios de Previdência. Isso, a partir de 98, houve uma mudança então e veio a obrigação do sistema ser modificado e passou a ser contributivo retributivo. Então passamos a ter esse direito, né? Aqui em São Paulo, a partir de 2007, que começou as cobranças do regime próprio de previdência dos militares estaduais, tá certo? Então, antes de fato era um prêmio, por isso que a nossa aposentadoria ela poderia ser cassada pelo Estado, porque era um prêmio, era uma benesse. Hoje não pode mais ser cassada pelo Estado, como a gente vê muitas decisões nos tribunais, aqui no primeiro grau, falando dos tribunais militares, de aposentados perdendo os proventos da sua aposentadoria. Depois eu vou fazer um vídeo específico falando sobre isso, tá certo? Mas esse vídeo aqui, ele fala sobre a reforma, a emenda 103, né, a reforma da Previdência, e fala sobre a supressão dos nossos direitos adquiridos, nós policiais militares aposentados. Então, já falei do policial militar da ativa, esse regime ficou um pouco mais vantajoso para o militar da ativa, mas em total prejuízo ao policial militar aposentado, inclusive aqueles que até o teto eles não contribuíam para o regime de previdência. E quando veio a paulada de 10,5%, amigo, quem ganhava até 6.400 conto, não pagava nada, agora passou a pagar sobretudo. Ganha 3 conto, paga 300 pau. Ganha 500, ganha 5 mil, paga 500 e assim por diante. Então isso foi um grande prejuízo para a família policial militar aposentada. Por que isso? Porque quando a gente aposenta depois dos 30 anos, a gente fica velhinho, a gente já está velhinho, a gente já está com câncer, com doenças também provenientes do nosso trabalho policial. E um detalhe, a nossa família também, principalmente as esposas de policiais militares aposentados, que também estão doentes. É nesse momento que a gente mais precisa da nossa previdência, dos nossos proventos de aposentadoria, porque a partir daquele momento a gente deixa de fazer bico, não podemos mais aqui em São Paulo fazer DG em delegada, que é uma escala extra que tem aqui que se paga para os policiais militares da ativa, não recebemos mais aquele abono para baixar o índice de criminalidade na área do nosso batalhão. Então, para nós, os aposentados, fica uma situação extremamente difícil. Dinheiro com remédio, agora é remédio para pressão, é remédio para diabetes, é remédio para isso, é remédio para aquilo, é câncer, é uma série de coisas que a gente passa por dificuldade quando a idade chega, é fato. E aí vem nossa família junto também. Então a gente precisava muito desse dinheirinho que foi nos tirado. Veja só, eu fiz esses vídeos falando dessa emenda 103, do grande prejuízo que trouxe pra gente, e veio o Coronel Miller
que é o presidente da Defenda PM, a qual nutro, continue dizendo, nutro uma grande admiração pela ideia da Defenda PM, mas infelizmente é uma associação somente de oficiais. E também o Coronel Tadeu. Eles fizeram vídeos, o Coronel Tadeu é o deputado Coronel Tadeu, meu amigo também. Mas no vídeo dele eu achei que ele não foi muito meu amigo na hora da explicação. Achei que ficou um pouco meio parcial o negócio. E o Coronel Tadeu, o Coronel Tadeu eu conheço, o Coronel Miller não conheço pessoalmente. Eles falaram algumas coisas nos vídeos que eles apresentaram para nós, para causar, não é que é para causar, mas esses vídeos causaram determinado temor, aquela coragem, aquela coisa que a gente tinha de fazer essa redução da nossa contribuição, da cobrança da nossa contribuição. Muitos policiais tiraram o pé porque começaram a refletir, mas vai acabar com a integralidade e com a paridade. Não. Então eu queria fazer algumas explicações sobre isso, né, e convidar o Coronel Tadeu, o deputado Coronel Tadeu e o Coronel Miller para a gente fazer um bate-papo, uma live para todas as polícias do Brasil, porque a gente precisa entender. Infelizmente, Coronel Tadeu e Coronel Miller, nós não temos liderança. Eu digo liderança política no sentido de congregar todas as tropas, né, tanto oficiais e praças de todas as polícias para levar para um caminho, para que a gente não sofra mais o que nós sofremos agora com essa reforma da Previdência, que veio de cima para baixo. Então vocês falaram algumas coisas no vídeo de vocês e alguns policiais militares me mandaram, né? Ficaram um pouco de receio com essa questão da ação por causa da integralidade e paridade, e eu gostaria de fazer algumas explicações, tá certo? Então veja, o tema que nós vamos tratar aqui Coronel Miller diz que temos tratamento como militares federais, que eu estou fazendo uma leitura com ignorância, que os militares estaduais não têm regime próprio de previdência e que somente existe 2 regimes, o coronel falou, então vou explicar um pouco sobre isso, que somente em 2025 é que os governadores poderão mexer na nossa previdência, então os governadores vão mexer na nossa previdência, que o policial civil recebe 60% de salário quando era da ativa. O Coronel Tadeu explicou que é apenas 14 mil policiais e pensionistas que ganham abaixo do teto, só isso. Ele explicou que aqui em São Paulo são apenas 14 mil, entre 7,5 pensionistas e 7.500 policiais que ganham abaixo do teto. E aí veio, lá no final desse vídeo, eu vou falar como podemos aprovar uma lei que o STF poderia julgar inconstitucional, tá certo? Então, sem mais delongas, gostaria que você acompanhasse o nosso canal, participasse também desses debates, porque é muito importante que a gente discuta sobre os nossos direitos. Policiais militares de todo o Brasil recebem um adestramento para que passe, então, a partir do momento que faz o juramento, que estende o braço direito e diz que um sacrifício da própria vida, passem a ser sujeitos de direitos sui generis, né? Somente com obrigações, na verdade não tem direitos, só tem obrigações. E isso é muito ruim, porque a Constituição não faz nenhum tipo de acepção de pessoas, de diferenças de pessoas. Olha, todos são iguais perante a lei, sem distinção, e aí no caput do artigo 5º vem explicando, não fala lá, exceto os militares. Então nós temos alguns direitos fundamentais como pessoa humana que devem ser respeitados por quem quer que seja, independente da nossa profissão. Ser militar, eu, aos 18 anos, quis ser militar, comecei na Marinha do Brasil em 1988. Então eu não nasci militar na condição de natureza militar, eu tenho a natureza humana. Antes de ser militar, eu sou um cidadão, tenho título de eleitor e no momento que eu ingresso na Polícia Militar, eu tenho que apresentar esse documento. Portanto, essa condição de cidadão eu nunca perco. E dá uma dica para você. Direito fundamental, eles são irrenunciáveis. A gente não consegue renunciar. Eu não quero esse direito. Eu não quero o direito de brigar pela reparação dos meus proventos da aposentadoria. Eu não quero. Tudo bem. Você exerce o direito se você quiser, porque é algo personalíssimo. Mas você não pode renunciar. A Constituição não permite a renúncia. E o Estado se aproveite disso. Tá certo? Vamos lá. Que temos tratamentos como militares federais. O artigo 24C do Decreto-Lei 667, que é o decreto que reorganiza as polícias, que sofreu um grande impacto com a Lei 13.954, ele diz que incide contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares dos estados, do Distrito Federal e dos territórios, ativos e inativos, e de seus pensionistas, com alíquota igual aplicável às Forças Armadas, cuja receita é destinada ao custeio das pensões militares e da inatividade dos militares. Veja só, até então, a começar a vigorar esse artigo de lei que veio pela Lei 13.954, a gente era regido pelos regimes próprios.
de previdência dos estados. Então, cada um com as suas particularidades e peculiaridades regionais das suas polícias, certo? Mas veio isso aqui, e isso aqui meio que suspendeu, né? Deu autonomia para os governadores, inclusive, fazer as alterações dos regimes próprios. Na maioria dos estados a gente tem um único regime. Por exemplo, em Pernambuco acho que é Funafim, na Bahia é o Funprev para quem entrou até 2007, depois o Baprev para quem entrou depois de 2007. Então cada região tem um sistema. Aqui tem o regime próprio, o RPPM, do SP-Prev, tá certo? Parágrafo 2º. Somente a partir de janeiro de 2025, os entes federativos, que são os estados, poderão alterar por lei ordinária, lei complementar ordinária, as alíquotas da contribuição de que trata este artigo nos termos e limites definidos em lei federal. Veja, a partir de 2025, então, os estados poderão mudar a alíquota? Veja, Coronel Tadeu e Coronel Miller, apesar de estar aqui nos termos e limites definidos em lei federal, a gente precisa discutir sobre isso. Artigo 42 da Constituição, ela determina, e até uma norma muito mais antiga no sentido cronológico, do que o artigo 22 da Constituição, que dá autonomia para o presidente da República tratar sobre a nossa natividade. Mas o artigo 42 da Constituição Federal, ele dá essa prerrogativa ao governo estadual a competência para tratar sobre as nossas alíquotas de contribuição, sobre a nossa inatividade. E é por isso que alguns estados aí, como vocês citaram, o Rio Grande do Sul é exemplo disso, os governadores entraram com uma ação no STF e foi considerada essa lei inconstitucional, e agora eles regem o sistema de aposentadoria e pensões dos policiais militares nos seus estados de forma plena. Mas veja, a partir de 2025, então, os governadores podem modificar, aqui ó, eles podem modificar, alterar, por lei ordinária, as alíquotas de contribuição. Então me parece, veja aí, tem os limites definidos em lei federal, que a gente vai discutir, será que o artigo 22 e o 40 não tem um conflito? Não há um conflito, um choque entre esses dois artigos, e vai ser uma demanda para o STF decidir lá no futuro? Então a gente não sabe se lei federal vai poder fazer essa determinação. Aliás, seria até bom se essa lei federal fizesse, não é? Mas eu acho que em Brasília a gente não teve competência para fazer com que essa lei federal fizesse a previsão de que o piso salarial das polícias de todo o Brasil fosse idêntico, o inicial, aos policiais militares do Distrito Federal, que é o maior piso salarial da categoria que nós temos no Brasil. Poderia, né? Poderia. A gente poderia entrar nessa briga. Eu sei o quanto é difícil você trabalhar aí nos bastidores da política para conseguir isso, mas essa lei também ela poderia criar essa incidência, esses descontos, mas também determinar um piso nacional para todos os policiais militares com base no salário inicial dos policiais militares de Brasília, mas infelizmente isso não aconteceu, tá certo? Então, veja, me parece aqui, pessoal, que a gente vai nadar e morrer na praia, porque temos tratamentos como militares federais até 2025, é isso? Por isso que a gente precisava promover esse debate, vai ficar essa dúvida, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso mais pra frente, tá certo? Em relação ao que eu estou fazendo uma leitura com ignorância, o Coronel Miller ele fala muito bem isso, às vezes com interesses diversos, às vezes querendo captar clientes e isso, né? Porque eu sou advogado hoje, né, pessoal? Mas eu gostaria de dizer para o Coronel Miller o seguinte, com todo respeito, eu sou primeiro policial militar aposentado. Então eu tenho legitimidade para levantar essa bandeira, para levantar essa luta e incentivar todos os policiais militares aposentados para que entrem com ações contra essa reforma da Previdência e que o STF declare essa lei inconstitucional. Como os senhores disseram, mas aí vai para o comum, né? É muita opinião divergente, né? A gente nunca vai para o comum. Funcionário público tem regime próprio, então nunca vai para o regime geral de previdência social, isso aí é coisa de carteira assinada. Então, senhores aposentados, nós nunca iremos para o regime comum, porque nós somos aposentados do Estado, prestamos serviços para o Estado. Então veja, coronel, eu tenho muito interesse de agir nessa causa, essa causa é minha. Eu sou um dos vitimados dessa nova reforma da Previdência. Hoje eu estou pagando R$800, 900 reais de desconto de contribuição previdenciária, quando eu pagava 172, que era aquilo que excedia o teto do INSS. Então, primeiro,
como policial militar aposentado, eu tenho um grande interesse na causa. E segundo, coronel, como advogado, e advogado lá no 133, artigo 133 da nossa Constituição Federal, é essencial à justiça, a função do advogado, ela é essencial à justiça. Como advogado, logicamente que eu tenho que pedir para que as pessoas promovam o seu direito, que busquem o seu direito. Essa é uma das funções do advogado, e isso é fato. Então, portanto, quero dizer ao senhor que eu não faço essa leitura, eu tenho ignorante, eu tenho legitimidade para isso. Teremos oportunidade para falar sobre isso depois. Vamos lá. Veja só agora para o funcionalismo público federal, da União, como é que ficou. Eu gostaria que, lógico, eu faça esse estudo para a gente debater, mas se eu for falar muita coisa de teoria aqui, o vídeo vai ficar muito longo e a gente não vai conseguir acompanhar. Eu estou tentando passar muito rápido, não quero ser prolixo aqui, mas fez a reforma e nessa reforma não mexeram na forma de contribuição dos funcionários públicos civis aposentados. Não mexeram, não alteraram. E lá no 37, 38, 39 da nossa Constituição, 40 da nossa Constituição Federal, ela fala sobre os servidores da União, dos estados, do município e do Distrito Federal. Ela fala de uma forma genérica, certo? Não mexeram. Aqui está dizendo, tem até uma portaria do governo federal, que é a portaria 2963, de 3 de fevereiro de 2020, que ela faz assim, ela diz o seguinte: novas alíquotas de contribuição para servidores da União entram em vigor, com o sistema progressivo criado pela nova Previdência. Percentuais incidem sobre diferentes faixas de renda. Quem ganha mais, paga mais. Presta atenção nessa frase. Quem ganha mais, paga mais. Eu tô achando que colocaram todo mundo no bolo para trazer um equilíbrio para que quem ganha mais não pague mais. Porque a base está pagando. A base, que é muito maior, ela está pagando. Pagando, aqueles policiais militares que não pagavam, estão pagando para que quem ganhe mais não pague mais. Me parece que é assim, eu vou mostrar isso para vocês. Pode ser que seja uma opinião. Minha professora dizia, né? Tinha professora de sociologia na faculdade que ela falava: opinião é o mais baixo grau de conhecimento da pessoa. Então agora eu estou dando uma opinião. Me parece que como a base começou a contribuir, todo mundo da base começou a contribuir, que somos nós, praças da Polícia Militar, e aqueles que não contribuíam porque era isento por causa do teto, começaram a contribuir. Me parece que isso trouxe um conforto que para quem ganha mais, não pagar mais. Fique atento a isso, viu? Praça da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Em relação aos aposentados, agora o pretinho aqui, o que está escrito em preto. Em relação aos aposentados e pensionistas, as novas alíquotas incidem sobre o valor da parcela dos proventos e pensões que superaram o limite máximo estabelecidos para o regime geral de previdência social, chamado teto do INSS, atualmente fixado em 6.101. Em 2019 era 6.101, agora é 6.433. Olha só, o governo federal fez toda a reforma da Previdência, mas ele ele respeitou o direito adquirido, garantido pela nossa Constituição, dos funcionários públicos civis da União. E depois, para os estados, salve-se quem puder. É mais ou menos isso. E eu como advogado, eu tenho o dever de ofício de orientar todas as pessoas. Então, as novas alíquotas progressivas estabelecidas pela Emenda Constitucional 103 passaram a vigorar em 1º de março de 2020, incidindo cada alíquota separadamente sobre cada faixa salarial da seguinte forma. Preste atenção. Lembra que quando a base, eu disse toda a base, aqueles pracinhas, né? Pracinhas no bom sentido, com todo carinho, não no sentido diminutivo, mas as praças que não contribuíam, que passaram a contribuir, as praças que ganhavam até o teto passaram a contribuir, elas deram sustentabilidade aqui para que quem ganhasse mais não pagasse mais, certo? Então, olha como é que ficou essa alíquota aqui, pessoal. Dá uma olhada nisso. Se o funcionário ganha, eu ia falar cara, né? Mas o funcionário ganha até um salário mínimo, ele paga 7,5% na contribuição dele. De um salário a 2 salários mínimos, 9%. De 2 salários mínimos a 3.134 aqui, vai para 12%. De 3.134 a 6.100, que era o teto, 14%. 6.100 a 10, 14,5%. E assim ela foi aumentando progressivamente. Presta atenção aqui. De 20 a 40 mil. O desconto da contribuição previdenciária é de 19%.
Prestou atenção? De 20 a 40 mil. Vamos lá. Eu pesquisei no site da Transparência aqui em São Paulo, aqui está o link, www.transparencia.sp.gov.br, busca remuneração. Como o Coronel Tadeu fez o vídeo, inclusive ele fala alguma coisa, olha, advogados, isso, aquilo, colocando alguns adjetivos, o Coronel Miller também fala, tem policiais, advogados, aposentados que são advogados, e fala que a gente não sabe o que está falando. Então, como o Coronel Tadeu, ele está nesse debate também, nessa discussão que a gente está fazendo, eu trouxe o exemplo do Coronel Tadeu para essa questão, para esse negócio dos descontos. Então eu peguei aqui no site da Previdência, o Coronel Tadeu ele ganha bruto 23 mil reais, bruto, líquido ele ganha 17 mil, não estou falando dos 33 mil como deputado, já é uma outra função que ele exerce, aqui a gente está falando do SPPrev, ele ganha 23 mil reais. Exemplo, 23 mil reais, se desconta 10,5 da totalidade dos vencimentos, como diz a lei, ele paga 2.415. Pode ser que pague mais, pode ser que pague menos, não sei, só uma análise aqui muito superficial da coisa. 2.415 ele pagaria hoje. Se eu pegar, fazer uma continha, 23 mil que ele ganha, menos o teto, vai para 16.570. Se eu aplicar a alíquota de 19%, lembra daquela tese, quem ganha mais paga mais? Ele pagaria, de acordo com a conta do governo federal, ele pagaria R$ 3.148,38, ou seja, quase R$800 a mais, né? R$800 aqui, não fiz a conta, a mais que ele pagaria do que ele paga hoje. Então, lembre-se, eu gostaria muito de ter essa discussão, a gente conversar sobre essas questões, para não ficar o disse-me-disse, para não ficar fogo amigo. Eu não quero isso. Amanhã aparece um vídeo falando de mim. Não, aqui a gente tem um assunto muito maior para se discutir, que são esses descontos previdenciários malditos, amaldiçoados, e a gente precisa fazer alguma coisa. Coronel Tadeu, até entendo que o senhor sozinho ali, junto com o capitão Derrite, junto com o capitão Augusto, que é uma das grandes lideranças que a gente tem aqui dentro da política, com a cabo Sastre, vocês não conseguiram fazer muita coisa. Imagina a dificuldade que vocês tiveram. Mas por que isso? Porque a tropa não foi chamada para ficar do lado de vocês. Nós não fomos congregados para fazer pressão, para mandar e-mail para o presidente, para mandar e-mail para o Paulo Guedes, para mandar e-mail para os deputados. São 70 deputados aqui no estado de São Paulo. Lógico, a gente está falando de teoria. O jogo, o interno, é vocês que sabem como funciona. Mas a gente poderia fazer pressão. Nós, policiais militares aposentados, com uma grande liderança, nós poderíamos dar a volta lá no Congresso Nacional. Nós poderíamos encher o plenário da Câmara dos Deputados para fazer pressão na hora da votação. A gente poderia até conhecer esse momento, mas eu sei, é dificuldade. Mas contem, vocês deputados devem contar com a gente. Nós, policiais militares aposentados, queremos mudar essa visão de adestramento que nós temos. Nós somos adestrados, então a gente nunca, na ativa, teve o costume de reivindicar. Porque se reivindicar na ativa, a gente vai para a cadeia. Mas como aposentados, a gente tem que criar essa cultura, porque vai atingir a nossa família. Bom, vocês entenderam? Voltando aqui no slide, quem ganha mais, olha o que diz aqui, ó. Quem ganha mais é a portaria do governo, portaria 2963 de 2020. Você pode aí dar um Google e consultar, tá certo? As novas alíquotas progressivas estabelecidas pela emenda constitucional número 103 de 2019 passaram a vigorar em 1º de março de 2020, seguindo cada alíquota separadamente sobre cada faixa da seguinte forma. Então, quem ganha mais, paga mais, é mais ou menos assim que funciona, tá certo? Vamos lá. Qual foi a sorte aí dos funcionários públicos civis da União? O que ficou bom para eles aqui? É que está sendo respeitado para eles o artigo 40, no seu parágrafo 18, que diz: incidirá a contribuição sobre os proventos de aposentadoria e pensões concedidas pelo regime do que está desse artigo que supere o limite máximo estabelecidos pelo regime geral. Então isso a gente já aprendeu, certo? E isso todos os policiais militares aposentados já sabem
que só vai incidir aqui para o pessoal da União, só vai incidir aqui descontos previdenciários a partir do teto da Previdência. Quem ganha mais que o teto, que hoje é de R$ 6.433. Isso aqui a gente já sabe. Fechou? E isso permaneceu dessa forma para os funcionários públicos civis da União. Então, o que eu sinto falta aqui é que, se o governo federal chamou para si a responsabilidade sobre nós militares, ele deveria ter dado essa garantia também, que já existia, para os militares aposentados. Mas, lembra, a base toda começou a contribuir, quem não contribuía começou a pagar. Quantos policiais militares nós temos aposentados no Brasil, né? Vamos fazer a conta, o quanto que entrou para os cofres públicos, para que a parte de cima, quem ganhasse mais, não precisasse pagar mais. É isso que eu entendo. Mas estou aberto ao debate. Estou aberto ao debate para a gente conversar de uma forma ordeira e tranquila. Porque não adianta ficar fazendo vídeos, né? Meu vídeo aqui é explicativo, algumas opiniões eu vou ter, que não tem nada a ver e não condiz com a realidade. Por isso que eu estou pronto para o debate, como aposentado da Polícia Militar, para a gente discutir sobre isso. O Coronel Miller, ainda respondendo ao Coronel Miller, né, que é essa questão da leitura ignorante que eu faço, aqui em São Paulo existia uma lei complementar 10.13/2007 que no artigo 8º diz: os militares da reserva remunerada, reformados, agregados e pensionistas contribuirão com 11% incidente sobre o valor da parcela de proventos de aposentadorias e pensões que supere o limite máximo. Então a gente também tinha uma lei estadual, a 10.13, que fazia essa previsão de que os descontos da aposentadoria para a contribuição previdenciária só ia incidir sobre aquilo que ultrapassasse o teto. O Coronel Miller disse que os militares estaduais não têm RPPM, que somente hoje existe dois regimes, né? O regime geral e o regime... Na verdade, existe mais regimes, né? É o regime próprio dos servidores, o regime próprio de qualquer servidor, o regime geral da Previdência e agora o sistema de proteção social dos militares, tá certo? Existe mais que um regime, mas o coronel falou que existiam dois regimes. Eu gostaria de fazer só essa correção. Coronel Miller, a Lei Complementar 10.10/2007, quando criou o SPPrev, ela diz aqui, dispõe sobre a criação de São Paulo Previdência, entidade gestora do regime próprio de previdência dos servidores públicos, o RPPS, e do regime próprio de previdência dos militares do Estado de São Paulo. Artigo 1º, fica criada a SPPrev, entidade gestora única do regime de previdência dos militares, aqui em vermelho, dos militares de São Paulo, RPPM. Então nós temos sim, Coronel Miller, aqui no Estado de São Paulo, regime próprio de previdência. Essa lei ainda está em vigor, ela não caiu, algumas coisas que estavam previstas lá estão suspensas por causa da Lei 13.954, tá certo? Então, só fazendo essa correção para o senhor, acho que houve um equívoco, nós temos sim regime próprio de previdência aqui no Estado de São Paulo, tá certo? Aqui, como eu disse, lá atrás vai incidir a contribuição na totalidade dos nossos vencimentos, mas a partir de janeiro de 2025, 1º de janeiro de 2025, os entes federativos poderão alterar por lei orgânica ordinária, né, as alíquotas de contribuição. Então, a gente está nadando, me parece, nadando para morrer na praia. Por que não entrar para que se impeça esses descontos? Por que não lutar para que a gente tenha de volta aquela garantia de só pagar aquilo que excedeu o teto? É isso que a gente depende de vocês. É isso que a gente depende dos políticos. Não é fazer vídeo, não é debater comigo. Eu não tenho o conhecimento político que vocês têm. Na verdade é mãos à obra, vocês têm que ser mãos à obra, vocês estão sendo impulsionados para isso. E é isso, a gente quer um debate, a gente quer uma conversa, a gente quer uma congregação. Se deixou de observar determinada coisa lá atrás, porque não podia, não tinha competência, não tinha braço para chegar, porque era muita gente na frente, é só explicar para a tropa vai conhecer. E a tropa vai apoiar com certeza, tá certo? O Coronel Miller disse que o policial civil recebe 60% do salário de quando era da ativa. Veja só, o policial civil aposentado, o grande prejuízo que ele teve é que a contribuição previdenciária dele passou a ser na totalidade. Como eu disse, o Estado não respeitou o que diz o parágrafo 18 do artigo 40 da nossa Constituição. Então, os descontos dos policiais civis estão sendo na totalidade. Por isso que está sendo prejudicado. Vou mostrar a alíquota da Lei 13.54, que fez a reforma da Previdência. Vou mostrar as alíquotas e vou explicar. Mas cabe aqui uma ressalva.
para o que o Coronel Miller diz, né? Olha, estão falando bobagem, a alíquota pode chegar até 22%. É verdade, a alíquota pode chegar até 22%. Deixa eu voltar aqui rapidão para vocês. Tá aqui embaixo, ó. Quem ganha 40 mil reais por mês, a alíquota pode chegar até 22% mesmo. Então é bom deixar claro isso, que quem ganha mais, paga mais. Por isso, às vezes eu entendo o temor de que a gente comece a mover o judiciário para fazer essa reparação. Por quê? Quem ganha mais vai pagar mais. Hoje nós fizemos uma pesquisa aqui, existem muitos coronéis da Polícia Militar do Estado de São Paulo que ganham acima de 40 mil. É que aqui tem um redutor salarial, não pode, me parece, ganhar acima do que o governador ganha. Então, quanto mais o governador aumenta o salário dele, mais esses coronéis da Polícia Militar recebem. Tem coronel que ganha 42 pau por mês, imagina, 19%, 22% descontados em cima dos 42, tá? 42 tira o teto, que é 6, vai para 36 mil, incidindo 22% em cima de 36 mil. Meu Deus do céu, é muita grana. E outra coisa, né? Além disso, a gente entende a luta de deixar a pensão integral para as viúvas, a gente entende. Mas há uma diferença também de deixar uma pensão de 23 mil e a gente deixar uma pensão de 5. Pesa muito. Para a gente sustentar toda a base, sustentar quem ganha mais paga mais e não paga mais. Fica complicado, mas a gente quer discutir isso à luz do direito. A gente quer discutir essas questões e saber as dificuldades que vocês têm para explicar para a gente de uma forma verdadeira. Então, voltando aqui ao policial civil hoje que aposenta, policial civil que aposentou, existem algumas regras e transições na lei, mas, exemplo, o policial civil que se aposentar agora, ele aposenta com 60% do salário, isso é fato. Mas assim, 60% e a cada ano, a partir dos 20 anos, uma regra do governo federal que criou, ele ganha mais 2 pontos percentuais. O que é isso? 2%. Então o policial civil ele tem 20 anos, ele tem 35 anos de contribuição. Então ele já está garantido nos 20 anos dele os 60%. Aí, a cada ano que passou os 20, então 21, 2%, 22, 4%. Então aqui eu já tenho 64%. No final, ele consegue aposentar com 35 anos, ele consegue aposentar com 80% do salário dele. Me parece que a regra ele aposenta com 80% quando ele atingir 35 anos e a cada ano que ele vai contribuindo, vai aumentando 1%. Tá certo? Eu sou contra essa regra. Sou contra. Mas infelizmente é a regra que veio pela reforma da Previdência. Porque teve aí uma proposta do governo federal refinanciando as dívidas que os estados tinham, e uma das contrapropostas que os estados deveriam oferecer ou para aceitação desse RRF é fazer a reforma das previdências. Na época aqui veio a ideia de 2 anos de congelamento dos salários e ascensão no cargo e tudo mais, tá certo? Então, só explicando isso aqui para vocês, eu acho que não ficou bem explicado, porque toda hora eles colocam medo na gente. 60%, vai ficar igual, 60% e tal. Mas explicando essa regra aqui dos 60%. Não é uma regra benéfica, foi modificada agora, mas não aposenta com 60%. No mínimo, com 35 anos de contribuição, vai aposentar com 80% e a cada ano aumenta um percentual de 2%, tá certo? Vamos lá. Aqui ficou assim, ó, a contribuição social dos servidores aqui no Estado de São Paulo. Titulares de cargos efetivos no Estado de São Paulo, inclusive das suas autarquias e fundações, Poder Judiciário, Legislativo, Universidade, Tribunal de Contas, Ministério Público, Defensoria Pública, para a manutenção do regime social próprio, ficou assim. 11% até um salário mínimo, então quem ganha até um salário mínimo contribui com 11%. 12% de um salário mínimo a R$3.000, 14% de quem ganha R$3.000 até o teto, que é 6.400, e 16% quem ganha acima do teto. Então ficou ruim para o funcionalismo público aqui, porque eles não usaram aquele limitador aqui em São Paulo, não usaram. Então, através de ação judicial, o funcionário público vai conseguir
Eles não usaram esse limitador e colocaram aqui a contribuição de quem ganha acima do teto, logicamente que é o nosso caso, ganha acima do teto quando aposenta, pague 16%. Então aqui ficou um pouco, no estado de São Paulo, um pouco mais severo os descontos da Previdência, porque não foi respeitado o que prevê a Constituição e o que previa o regime próprio aqui dos funcionários públicos civis, que foi alterado. E aqui, para passar na Assembleia Legislativa, como o Coronel Miller falou, eu sou obrigado a concordar com ele aqui, quem manda é o governador. Então os nossos deputados aqui quase que não têm força, porque são 94 deputados, nós temos poucos deputados militares aqui para lutar por nós, e a gente já entendeu como é que funciona todo o jogo político. Quando eles se levantam, um ou dois ou três ou quatro, perde para a maioria, tá certo? O Coronel Tadeu, ele também explicou no vídeo dele, eu não assisti o vídeo, porque quando ele começou a falar do advogado inescrupuloso, quer captar cliente e tal, aquilo me deu um nojo, que eu não quis ver. Coronel Tadeu, o senhor é meu amigo, a gente pode fazer uma live juntos, vamos debater isso. O senhor teria condições de ser uma grande liderança do Brasil inteiro, mas, não sei. O senhor fala no vídeo do senhor, foi nessa parte que eu parei, não quis mais ouvir, que você diz assim, apenas 14 mil policiais e pensionistas ganham abaixo do teto, apenas. Eu gostaria que vocês ouvissem um áudio que eu recebi de uma pensionista dessas 14 mil que ganham abaixo do teto. Olha a situação, Coronel Tadeu, dessa mulher. Ouçam. Bom dia, doutor. Como eu tenho dificuldade em escrever, porque eu tenho catarata, eu vou falar no áudio, se o senhor não se importar. Ou então o senhor me liga no telefone, porque eu preciso falar muito com o senhor. Meu marido era primeiro sargento, faleceu já faz 27 anos, né? E eu moro sozinha, eu uso balão de oxigênio, eu tenho enfisema pulmonar, eu tenho um monte de problema de saúde. E cada mês tem um desconto no Olerite. Como eu tenho um sobrinho que também é tenente, mas aposentado, ele falou, tia, eu tenho o doutor Alexandre, que ele também é PM, fala com ele que ele está vendo isso para as pensionistas, porque não é justo. E se o senhor quiser, eu mando pelo WhatsApp o meu Olerite para o senhor. É horrível. Eu estou quase pagando aluguel. Eu não sei o que está acontecendo. Eu não entendo nada desses códigos, do que estão tirando. O senhor poderia me orientar, por favor, e ver como que faz? O senhor entendeu, coronel? A nossa luta e o nosso desespero? A gente é classe baixa, a gente é classe média pobre, a gente paga aluguel. Nossa família, tá vendo? Essa é uma esposa de um policial que faleceu, que é pensionista, ela tá doente. É a grande realidade nossa hoje. Nosso salário não é para luxo, não. É para pagar remédio mesmo. A gente não... as esposas ficaram velhas, todo mundo envelheceu na casa e as contas que chegam. Então é a única coisa que a gente tem. O senhor imagina, eu vi um relato ontem de um policial que ele prometeu para o neto dele pagar a faculdade. Ele prometeu para o neto. Eu tenho uma neta, eu sei o que é isso. Eu trabalho para minha neta hoje. E ele prometeu para o neto dele, coronel, pagar a faculdade. Veio agora a reforma da Previdência, ele pagava cento e poucos reais, aumentou para 800 e poucos reais o desconto da Previdência. É a prestação da faculdade, a mensalidade da faculdade. Eu sei o que é isso, porque eu pago a faculdade dos meus 2 filhos. E eu sei o quanto custa. É caro, é caro. Então o senhor veja, muita coisa envolvida nisso, muita dor envolvida nisso, para que ganhe mais, não pague mais. É muita dor. Então é preciso a gente debater isso de uma forma muito mais abrangente, sem essas discussões de vídeo para lá e vídeo para cá. É preciso, porque a gente não vai ficar calado, nós não vamos ficar quietos. No Brasil inteiro tem que existir esse movimento para a preservação dos nossos direitos, tá certo? Aqui de novo, como eu disse, né, eu mostrei já para vocês aqui, eu não vou falar mais sobre isso. Então veio uma questão, Coronel Miller, Coronel Tadeu, como que nós podemos aprovar uma lei em que o STF poderia julgar inconstitucional? E várias varas de primeiro grau estão considerando essa lei inconstitucional. Chegou no STF, o STF considerou também inconstitucional.
uma outra questão. Eu vejo vocês falando, e como que nós poderíamos ficar calados diante de tamanho assalto em nossos proventos da aposentadoria? Foi um roubo, foi um assalto, de uma hora para outra, de uma noite para o dia, roubaram isso de nós, tiraram isso de nós, tiraram a prestação da faculdade, tiraram o aluguel, foi um dano muito grande para que quem ganhasse mais continuasse pagando menos e não fosse aplicada a regra do governo federal. O que nós queremos? Como vocês dizem, o melhor dos mundos? Pegar um pedacinho daqui, um outro pedacinho dali? Não. A gente só quer o respeito ao nosso direito adquirido. A gente só quer o respeito ao ato jurídico perfeito. A lei que na época em que aposentamos estava valendo, estava em vigência. É isso que nós queremos. E eu termino, esse vídeo ficou longo demais, 40 minutos de vídeo, não dá para falar menos que isso para explicar para vocês, mas eu termino dizendo o seguinte: marcha soldado, nós não somos cabeças de papel.